Aí sim. Aí a coisa ficou melhor. Vamos lá, pequenininho aqui. Galera do meu coração, enquanto eu tô ajeitando aqui, já vou começar. Hoje a gente vai começar a falar sobre um pouquinho de biodiversidade, um pouquinho das características do reino animal. Vou falar um pouquinho sobre o basiquinho de cada um desses carinhas que a gente vai conversar, né? Ao longo daqui para frente a gente vai trabalhar com esse reino que é um reino mais heterogêneo da natureza, é o reino mais louco, porque ele trata, eu acho isso muito maneiro, porque ele trata desde animais picutinhos, pequenininhos, assim, tipo, nem enxerga, até o gigante elefante, ou a girafa, o rinoceronte, um leão, e todos eles estão dentro do mesmo grupo, isso que é muito legal. Logicamente que eles vão estar divididos ali em suas devidas classes, tá bom? Em seus devidos filos, em suas devidas famílias, mas todos eles estão dentro do grande reino Animalia, que é o grande reino dos animais. E a gente tem animais assim muito, mas muito diferentes uns dos outros, tá? Que eu queria mostrar para vocês no livro de vocês. A gente tem que levar em consideração para que esses animais sejam divididos em filos, tá? Então, aqui a gente está vendo aqui vários nomes coloridos. Aqui, ó, a gente tem o filo dos poríferos, o filo dos quinidários, o filo dos plateumintos, do nemátodos, do molúsculo. A gente tem aqui tudo aqui, tá? A gente vai mostrar, vou mostrar isso tudo para vocês. Um detalhezinho para você poder dividir esse cara nesses grupos é o seguinte: primeiro lugar, simetria corporal, a gente vai falar dela. Segundo lugar, presença da coluna vertebral. Isso tá tudo na página 194, tá, galera? Depois você tem tecidos corporais, a segmentação corporal e a evolução do grupo em si, tá? Esses grupos que eu estou mostrando para vocês aqui, eles vão estar aqui, ó, a partir de agora, sendo representados direto. A gente vai estudar basicamente um a um. Se você der um pulinho lá no capítulo 16, você vai ver que o próximo papo da gente já é sobre porífero. Ó, que isso, hein? É isso aí. Próximo papo da gente já é sobre porífera, já é tranquilidade, já é total high society tranquilation, né? Para você poder passar para depois a gente ver. Deixa eu ver aqui quem vem depois do seu livro. Eu acho que são os quinidários. Aí você tem aqui os quinidários, tá? Poríferos e quinidários. Depois os plateumintos e nemateumintos. Depois a gente tem anelídeos. E aí, tá, professor, que nomes são esses? Página 195. Cai aqui, meu filho. Poríferos são animais que são cheios de poros, são as esponjas do mar, né? Viviam no abacaxi, no fundo do mar. Ah, esponja, caça quadrada. Isso aí tu tá ligado, né? Porífero aqui, tem os quinidários, que são as água-vivas, por exemplo. Que eu tô na página 195, tá, galera? Tem umas fotinhos aqui no final. Tem os artrópodes, que são os animais que têm, ó, corpo com uma casca, com uma carapaça, um escudo, e tem as articulações, por isso que o nome é artrópode, tá? Pernas articuladas. Depois a gente tem os cordados, que são a galera que tem uma coluna vertebral, que aí, amigo, dentro dos cordados a gente tem uma série de classes maravilhosas, entendeu? Ali, ó, a gente tem um urso panda, um tigre, só para vocês verem essa diferença muito grande. Aí você tem anelídeos, como a minhoca, plateumintos, como o esquistossomos, nemateumintos, como a lombriga. Todos esses plateumintos, nemateumintos, eles estão dentro de um grupo, tá? Então, assim, a gente vai trocar uma ideia com esses caras, a gente vai saber quem é quem ali nessa brincadeira, tá? Olha que legal. O molusco, a gente tem o polvo ali, tem o equinoderma aqui, que é a estrela do mar. Então a gente vai falar de bicho pra caramba, a gente vai falar de muito bicho feliz. Logo no começo, que a gente tem que aprender aqui e ver, é na página 196, tá bom? A gente tem essa visão da simetria. Olha só que legal, a gente pega uma borboletinha, corta ela assim, ó. Isso quer dizer que a gente consegue dividir ela em duas partes iguais. Olha só, lê ali o que ele diz sobre a simetria. Acontece quando dividimos um objeto ou imagem em uma ou mais partes. E essas imagens podem ser sobrepostas. É legal, né? Quando você dobra uma folha, por exemplo, de caderno, você tem a mesma imagem coincidindo exatamente do outro lado. Então, se você desenhar uma borboleta, se você fechar a borboleta, como as suas mãos, elas são simétricas. Olha só, dedão com dedão, pá, 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 se sobreporam
Exatamente. Se você coloca a mão no espelho, como eu estou fazendo aqui agora, ó, olha o que está acontecendo. A minha mão, ela está virando para o contrário, é porque a minha tela está espelhada. Então essa minha mão aqui que eu estou levantando, para vocês, pode parecer que é a minha mão esquerda, mas na verdade é a minha mão direita, porque eu estou vendo como se eu estivesse assim, ó, de costas para a tela, entendeu? Então vocês estão me vendo como se eu tivesse, vocês estão me vendo de frente, então eu estou levantando essa mão, né, como se eu estivesse me vendo no espelho, como se vocês estivessem vendo a minha imagem espelhada para o outro lado. Olha que legal, isso é legal, isso é legal, isso é maneiro. Então, quando eu falo de simetria, eu digo que são duas partes assim, metadinhas, que vão ligar exatamente uma na outra. Então a gente tem três tipos. Os seres assimétricos, como as esponjas, por exemplo, onde a gente não tem nenhuma simetria bem definida no corpo deles. A assimetria bilateral, que é quando você pega e corta exatamente no meio e você consegue dividir em duas porções iguais, tipo o ser humano. Ó, o que tem do meu lado direito é a mesma coisa que tem do meu lado esquerdo, tá? Do corpo todo. Só não é internamente por causa dos órgãos, mas por fora é igual. A gente está falando isso por fora, tá, galera? A gente não vai levar em consideração a organização dos órgãos para dizer isso. E a simetria radial, que é tipo um copo que eu já ia derrubar aqui, que você pode cortar ele em várias partes diferentes, que você vai ter sempre duas iguais, independente de como você cortar. Que você... Ah, e detalhe, todos esses cortes, eles têm que passar pelo centro do objeto, tá bom, galera? Não adianta eu falar assim, ah, mas aí se eu cortar um pedacinho aqui, aí o seu corte não é simétrico. O corte tem que passar pelo centro, exatamente pelo centro do objeto. Então, se eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui um círculo, canetinha, ó. Eu tenho aqui esse círculo mal feito, que eu resolvi, tá muito mal feito, não vai ter problema não. E aí eu tenho esse ponto aqui no meio. Então, para eu cortar, eu tenho que passar dentro desse, ó, um corte. Deixa eu ver se muda a cor. Ó, tem outro corte que eu vou passar por esse meio aqui, ó, que é assim, ó. Assim. Vou mudar a cor de novo aqui. Vou fazer um corte daqui, ó, inclinado, ó, 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 ó. Passou pelo meio, mais ou menos, mas passou pelo meio. Então eu vou ter sempre dois lados iguais, ó. Esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui. Belezão, tranquilidade, de boa. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Ah, moleque, olha que coisa maravilhosa. Pronto, foi? Tranquilão nesse ponto de simetria. Outra coisa quanto à estrutura. Quanto à estrutura, esses caras vão ser divididos basicamente em invertebrados e vertebrados. E invertebrados são os seres que não têm coluna vertebral. Beleza? Beleza? Não é que não tenha osso, nem nenhum tipo de estrutura que vai segurar, é porque não tem coluna vertebral. E os que são os vertebrados têm coluna vertebral. Mas e aí? Para que serve essa coluna vertebral? Ela basicamente vai servir como proteção para a espinha, ou seja, o que a gente chama de espinha é a nossa medula espinhal. Um grande prolongamento do seu cérebro, de todos os neurônios do seu cérebro, que vai passar pelas suas costas e vai difundir, ele vai basicamente controlar o seu corpo através dos nervos. Tá de bobeira, né? Então aquilo ali, galera, essa coluna vai fazer uma diferença muito grande para o ser vivo, tá? Ele ter esse tipo de coluna. Tecidos corporais, a gente já trabalhou com tecido antes, tá? Mas é bem interessante a gente saber, ó. Parazoários são os animais que não possuem tecido verdadeiro. Como assim não possui tecido verdadeiro? Ah, eles têm até umas células ou outras ali, mas para a gente formar tecido, como a gente já viu lá atrás, a gente precisa de várias células iguais que desempenham a mesma função, juntas. Esses animais, eles vão ter várias células, mas cada um está fazendo um negócio diferente, tá? Então, hoje eu vou cozinhar, você vai lavar o quarto, você vai encher as garrafas de água, cada um tem uma função diferente, então eles não formam um tecido verdadeiro. E a gente tem o eumetazoa, que são sim os animais que têm o tecido verdadeiro, onde, por exemplo, a nossa pele é constituída por várias células iguais que desempenham a mesma função para poder fazer um órgão gigante que nem a nossa pele. Show de bola? Tranquilão? Outra parte que é muito legal, esse aspecto que é muito legal, é a segmentação corporal. Alguns organismos têm segmentação corporal
metamerâmicos ou metameros ou metâmeros, tá? Mas você pode ouvir falar sobre dessas três formas: metaméricos, metamerâmicos e aqui no livro está metâmeros. Olha só, nova para mim. Então, repetido ao longo do corpo, ou seja, você tem vários pedacinhos desse cara sendo repetidos. E isso inclui os órgãos também. Por exemplo, numa minhoca, você tem, por exemplo, a cada anel um coração. Louco, né? É, meu amigo. Uma minhoca não são em todos os anéis, tá, galera? Mas você pode ter vários anéis ali repetidos com coração. A evolução também é uma característica muito legal, onde a gente consegue observar essa galera do mais simples até o mais complexo. Sobre aspectos ecológicos, isso eu gostaria de deixar para vocês lerem ali, para a gente poder trocar uma ideia legal. Mas vamos partir para a página 200, onde a gente tem esses exercícios lindos aqui. Maluco, vamos lá. 1. Explique a importância dos predadores para o meio ambiente. A gente não falou de predador, tá? Isso aqui, basicamente, é para vocês voltarem a mente para o que está cercado para vocês sobre informações de animais. A gente não falou disso, mas é para vocês terem uma noção. Então, por isso, eu vou te ajudar. Vou te dar essa moral. Galera, os predadores, na verdade, eles são um controle populacional dos menores. Professor, como é que fala um negócio desse? Se você tem um monte de coelhinhos se reproduzindo demais, você precisa de ter animais que comam esses coelhinhos. Você pode reparar que os grandes felinos se reproduzem com menos facilidade do que, por exemplo, as gazelas que eles caçam. Nunca pararam para pensar nisso? Um elefante tem cerca de um filho, um rato tem cerca de 16. Então eu preciso de animais que comam ratos para poder controlar essa quantidade de rato. Obviamente, quando a gente tem essa situação da evolução, um animal vai tentar ali evoluir caçando outro, sobrevivendo a outro. Isso é bem legal. Tá? Então, basicamente, a função do predador é manter o equilíbrio populacional, o controle populacional para manter o equilíbrio ali da área. Sobre simetria, faça a diferenciação entre simetria bilateral e radial. Bom, bilateral você faz um corte aqui e os dois lados eles vão se encaixar. E a radial você pode fazer um corte contando que passe pelo centro do objeto ou do animal, tá? Se você passar por aquele centro, qualquer corte que tu fizer, você vai conseguir ter duas metades iguais. Mas tem na página 196 essa resposta. Letra B, qual é o nosso tipo de simetria? Nós somos bilaterais, como eu acabei de falar para vocês. Dentre os filos do reino animalia, qual é o nosso? Nós estamos no filo dos cordados. O livro provavelmente também não mostra para vocês esses filos, né? Mas estamos nos filos dos cordados, porque a gente tem coluna vertebral e simetria bilateral, tá bom? Explique de acordo com o aspecto evolutivo como surgiram os organismos multicelulares. Bom, através de formações de colônias unicelulares. Foi? Qual é o tipo de simetria corpórea observada nos seguintes animais? A. Homem, bilateral. Esponja, assimétrico. Não dá pra gente saber como é que é. Estrela do mar, radial. Elefante, exatamente, bilateral. Você é muito inteligente, cara. Às vezes, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Lesma. E a lesma é gosmenta, estranha, mas ela é bilateral. Não dá pra cortar. Se você cortar ali, imagina isso aqui. Imagina que isso aqui é lesminha, ó. Se eu cortar a lesma, peraí, deixa eu pegar aqui. Imagina que a nossa lesminha aqui, ó. Isso aqui não é uma lesma, tá? Mas tô dando um exemplo. Se eu cortar ela assim, eu consigo dividir ela direitinho. Agora, se eu cortar ela assim, ó, não vai ser igual. Não vai ser igual. Beleza? Tranquilão? Então ela é bilateral também, tá? E água viva, aqui a água viva que a gente tem, ó, ela é redondinha, então já sabe, né? Qual é o esquema? A gente tem um meio e a gente pode fazer, ó, vários cortes. Nossa, eu fiz uma coisa maravilhosa. Eu não tenho a menor coordenação motora para poder desenhar com um... Deixa eu apagar aqui. Com o mouse. É muito difícil desenhar com o mouse. Meu Deus do céu. Vou comprar uma canetinha daquelas de caneta de desenho. E aí no número 6, galera, a gente tem uma resposta pessoal, entendeu? Então fiquem tranquilos que não existe resposta errada. Na parte...
vocês vão falar sobre poríferos comigo, tá? Vou deixar aí para vocês fazerem os exercícios da página 190, 191, 192 e 193, que a gente fechou semana passada, mas a gente não fez os exercícios, então boa sorte com esses exercícios aí, galera. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!